Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui da decisão, né? O governo acaba com multa de 10% do fundo de garantia nas demissões. Vai entrar essa medida em vigor no próximo ano, já 1º de janeiro, Clemente? Explica pra gente. Bom, Marilu, havia uma medida provisória, a medida provisória 889, que foi encaminhado pelo governo e foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, agora sancionado pelo presidente da República, transformando-se na Lei 13.932, que altera regras de funcionamento do Fundo de Garantia. Uma das regras alteradas é a que se refere à multa no momento da demissão. Quando um trabalhador é demitido pela empresa, o trabalhador tinha o direito de receber 40% de multa, portanto, de um adicional sobre o valor depositado pela empresa ao longo da vida laboral do trabalhador, e mais 10% ia para o fundo de garantia, hoje destinado a financiamento habitacional, prioritariamente, saneamento básico. No passado, quando foi criada essa multa adicional, foi justamente para fazer um aporte para o fundo de garantia para pagar a correção monetária do saldo do fundo de garantia em relação ao plano econômico Verão e ao plano econômico Collor 1. Portanto, uma vez quitada essa diferença lá dos anos 80 e 90, nós passamos a ter no Fundo de Garantia um adicional da ordem de 5 bilhões por ano para o financiamento habitacional, em grande medida para o financiamento do Minha Casa Minha Vida e das habitações de interesse social, habitações para pessoas com renda inferior a um salário mínimo e meio. Agora, com essa nova lei, essa multa adicional que ia para o financiamento habitacional não mais será recolhida no momento da demissão e o trabalhador terá a continuidade do recebimento da multa de 40% sobre o saldo depositado. É bom lembrar que há a medida provisória 905, que altera para os trabalhadores que ingressam pela primeira vez no mercado de trabalho, de 18 a 29 anos de idade. Há uma mudança tanto no valor recolhido para o fundo de garantia, que passa de 8% para 2%, e na multa, que passa de 40% para 20%. Para os demais trabalhadores, a multa continua sendo de 40% no momento da demissão e não há mais por parte das empresas, portanto, o recolhimento dessa multa adicional e, portanto, do aporte de recursos para o financiamento da habitação popular e, especialmente, do financiamento do saneamento. Há também nessa medida uma mudança em relação ao saque do fundo de garantia. A partir de agora nós teremos 3 tipos de saque. Um saque chamado saque certo, que é aquele que o trabalhador poderá fazer até abril, agora não mais de R$500, mas do valor de um salário mínimo, até um salário mínimo. Todo trabalhador que tiver conta no fundo de garantia, ou às vezes mais de uma conta, se teve mais de um emprego nos últimos anos ou ao longo da vida, em cada uma das contas poderá ser feito um saque de até um salário mínimo. Quem já sacou pela medida provisória R$500 poderá sacar até o dia 20 desse mês, ao complemento do que foi sacado de cada uma das contas. E a partir do ano que vem, o trabalhador poderá optar por ter o saque anual, chamado saque aniversário, quando ele poderá tirar um valor da sua conta no fundo de garantia, ou poderá deixar para que todo esse recurso seja sacado no momento em que ele tiver uma rescisão de contrato. Essas mudanças todas já entram em vigor, portanto, continuam em vigor em relação à medida provisória, porque agora, como eu disse, foi transformado em uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada agora recentemente, e que já está em vigor, portanto, alterando as regras de funcionamento do Fundo de Garantia para todos os trabalhadores e trabalhadoras que tenham tido vínculo laboral e recurso depositado no Fundo de Garantia, ou seja, algum saldo lá ainda, se não houve saque desse recurso,
e daqui para frente no funcionamento regular do Fundo de Garantia. Portanto, até abril do ano que vem, o trabalhador poderá fazer os saques das suas contas e mudar, se quiser, o critério para o saque anual, passando a fazer um saque aniversário ou deixando o recurso na conta para ter uma poupança no momento em que tiver a rescisão ou a perda do emprego. Pois é. Marilu. Agora, sem essa multa de 10%, não é isso? A gente fica com menos dinheiro para o saneamento básico e para a habitação popular, não é isso, Clemente? Exato. Uma das finalidades do Fundo de Garantia é, na medida em que ele recebe mensalmente o depósito correspondente a 8% de cada um dos empregos existentes, ou seja, dos mais de 40 milhões de pessoas ocupadas por meio do assalariamento, há um recolhimento no Fundo de Garantia de 8%. Esse recolhimento, ele forma uma grande poupança que, adicionada a essa multa de 10% no momento da demissão, forma-se um grande fundo que, de um lado, dá sustentação a essa poupança que o trabalhador tem, o chamado a minha garantia do Fundo de Garantia, e, de outro lado, um fundo que financia habitação e saneamento, especialmente nas cidades. E, às vezes, inclusive, financiamento para investimento na área do transporte público. Mas, prioritariamente, financiamento de saneamento e financiamento para habitação de interesse social com menos de 1,5 salário mínimo. Já há uma redução hoje nos valores investidos no Minha Casa Minha Vida, porque o governo deixa de fazer aporte do orçamento geral, usando exclusivamente os recursos do Fundo de Garantia. Tendo menos recurso daqui para frente, teremos menos recurso no orçamento para fazer investimento em habitação, especialmente habitação de interesse social, para os milhões, são entre 5 e 7 milhões, o número de habitação ainda que temos em termos de carência para pessoas que precisam de habitação, que não têm uma residência permanente, que não têm uma casa própria e que precisariam ter por meio do investimento público, em grande parte, vindo do Fundo de Garantia, que agora terá um volume menor de recursos aportado para essa finalidade. Perfeito, Clemente. Muito obrigada aqui por toda a sua explicação. É sempre um prazer falar contigo, viu, Clemente? Um grande abraço. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.